Amigos, o que é preferível, ler mais ou ler melhor? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu vou falar sobre essa relação entre quantidade e qualidade da leitura e ao final do vídeo contarei duas histórias sobre fatos que ocorreram na minha vida em relação à leitura. O que a leitura me proporcionou em duas situações diferentes, de uma forma totalmente inesperada, mas que me ajudou muito no âmbito profissional. Talvez você já tenha visto aqui neste canal do YouTube um vídeo anterior que eu gravei com 7 técnicas para ler mais de um livro por semana. Naquele vídeo eu falei sobre a utilização de audiolivros, a utilização de técnicas como a leitura dinâmica, técnicas de produtividade para começar a ler, parar de procrastinar. E naquele momento eu apresentei essas técnicas que servem para que você leia em maior quantidade. Ali eu coloquei tentar ler pelo menos um livro por semana. Mas se você empregá-las corretamente, talvez você consiga ler ou ouvir um audiolivro por dia. Isso é possível sim. Mas neste vídeo eu quero falar sobre outro ponto, não sobre a quantidade, mas sim a qualidade. E isso não é algo contraditório. A quantidade não é tudo na vida. Não é importante que você apenas some um repertório enorme, uma quantidade enorme de livros lidos. É lógico, isso ajuda muito. Quando você lê vários livros, termina o ano não com 1 ou 2 livros lidos, mas dezenas de livros, você tem um grande repertório para improviso na advocacia, num júri, para utilizar em debates acadêmicos, para dar aulas, palestras, para responder a perguntas que são feitas durante um debate teórico, um debate prático, para participar de audiências. Enfim, você consegue somar ali um grande repertório pela quantidade de leituras. Mas quantidade não é tudo, e isso não é algo contraditório em relação ao vídeo anterior. Vai chegar um momento em que você vai ter o máximo da sua produtividade quanto aos estudos, quanto à leitura, e você vai ter que se questionar quanto à qualidade dessa leitura. Talvez você já não consiga ter mais tempo para estudar. Mesmo empregando aquelas técnicas, aqueles métodos, você não consiga ter um tempo a mais para ler um livro a mais. E aí você vai ter que avaliar se, nessa utilização máxima do seu tempo para a leitura, você já está aproveitando adequadamente aquelas leituras. Está dedicando o seu tempo a uma leitura de qualidade. Isso é muito importante de ser questionado, porque o nosso tempo é finito, o tempo é limitado. Você não tem todo o tempo do mundo, ninguém tem. Não há uma pessoa com mais tempo que outra pessoa. E todos temos prioridade. Se você se dedica a outras atividades, você vai priorizar também aquelas atividades. E aí o seu tempo de leitura será menor. Mas o seu tempo diário é igual ao de qualquer outra pessoa. E na leitura, quando você está utilizando o máximo do seu tempo para a leitura, você também tem que priorizar dentro dessa própria atividade. Quais livros você vai ler? Qual é o tipo de leitura que você precisa nesse momento, ou que pelo menos será útil, ou no mínimo prazerosa, proveitosa? É isso que você deve se questionar, considerando que o tempo é finito. Dentro das suas leituras, da utilização máxima do seu tempo, você também terá que priorizar a qualidade das suas leituras. E todo livro, na minha opinião, precisa ter uma finalidade. Você não pega um livro, a não ser uma fila num consultório enquanto aguarda um atendimento, você pega ali qualquer coisa que tem apenas para aguardar o tempo passar. Mas fora isso, você não utiliza um livro sem uma finalidade. Todo livro, para você, terá sempre uma função. E é isso que você deve avaliar. Na minha opinião, o que define a qualidade de um livro, que é sempre em relação a mim, ao leitor, é a função que eu tenho que atribuir àquele livro. Qual é a finalidade daquele livro para mim naquele momento? Isso que vai ser o questionamento se aquela leitura tem ou não qualidade para mim. Por exemplo, se eu quero estudar algo quanto à prática na advocacia. Se eu estiver lendo um livro essencialmente teórico, eu não estou aproveitando a leitura. O meu tempo de leitura está sendo utilizado no máximo em termos de quantidade, mas não estou utilizando a qualidade necessária naquele momento, que eu precisaria dedicar a uma leitura de um livro prático e não teórico.
Por outro lado, se você, por exemplo, quer se dedicar a pensar criticamente, digamos que você está fazendo um artigo científico, um TCC para a graduação, está fazendo projeto de dissertação para o mestrado, e você tem que pensar criticamente. Se você se dedicar a leituras resumidas, ou de qualquer forma, aquelas leituras mastigadas, ou até mesmo livros apenas práticos, você fugirá do caráter crítico que você necessita naquele momento. Então, talvez você esteja utilizando o máximo do seu tempo, mas quando você avaliar, não estará utilizando aquele tempo de forma qualificada, não estará dedicando aquele tempo à finalidade que você tem naquele momento. E aí, se você quer uma leitura crítica, leia autores críticos, dogmáticos, que tenham pontos de vista críticos. Da mesma forma, em alguns momentos, você vai precisar de uma leitura apenas por entretenimento, e não há nada de errado nisso. Em vários momentos, eu pego alguns livros de história, filosofia, enfim, que naquele momento eu não tenho necessidade daquela leitura. Eu não vou utilizar aquela leitura na advocacia naquele momento, não vou utilizar para dar uma aula, nem nada disso. Apenas por entretenimento, mas por algum momento aquela lição que eu posso extrair do livro pode servir para uma palestra, para uma aula ou para qualquer outra explicação. Além disso, pode ser que você necessite de algumas lições pontuais. E aí, o seu objetivo com a leitura será apenas matar uma curiosidade quanto a um ponto. Em várias vezes, você vai se questionar, se você é advogado, qual a melhor tese possível para esse crime. Você está lá avaliando um crime, por exemplo, de uns crimes tributários, crimes contra a ordem tributária. Ora, você vai pegar um livro dos crimes contra a ordem tributária e vai procurar teses defensivas avaliando aquele dispositivo legal. Então, naquele momento, você estará dedicando o seu tempo integral àquela leitura, e aquela leitura terá uma qualidade porque ela suprirá aquela função que você precisa naquele momento. O livro tem que ter, neste momento, a função de suprir uma dúvida quanto a uma tese defensiva que você está buscando. Então, esse livro terá qualidade se ele te fornecer a informação que você precisa. E aí não vai ser em um livro resumido que você vai encontrar essa tese defensiva. É sempre importante você saber que sempre aproveitaremos qualquer leitura. Lógico, se você relacionar um momento à finalidade que você tem, a leitura será muito mais proveitosa e terá imediatamente um resultado. Se você agora, neste momento, está fazendo o artigo científico, você precisa, neste momento, deixar de lado leituras de entretenimento e se dedicar a uma leitura mais crítica, mais científica. E aí você terá, naquele momento, um resultado imediato. Você terá trechos para utilizar no seu artigo, para fazer citações, para utilizar como referência, ou para criar um novo capítulo, enfim. Por outro lado, em alguns momentos, talvez demore muito tempo para você ver o aproveitamento daquela leitura. Talvez você leia agora um livro por mero entretenimento, por mera curiosidade, sem nenhuma finalidade imediata. E o resultado vai demorar algum tempo, talvez anos. Isso sempre ocorre. Não interessa qual é o tipo de leitura. Se você pegar um livro de qualquer ciência, digamos que você seja do direito, e você pegar um livro de administração, um livro sobre empreendedorismo, um livro sobre história, em algum momento você vai utilizar aquilo em uma conversa com um cliente, em uma conversa com um parceiro, em conversa com familiares. Em algum momento você vai utilizar aquela informação, sempre. E aí eu cito para vocês duas histórias que marcaram minha vida profissional, porque demorou um tempo para que eu utilizasse aquilo que eu aprendi naqueles livros, que eu li assim de forma desinteressada, sem uma finalidade imediata. Eu cito, por exemplo, quando eu estava lá no início da faculdade de Direito, eu me lembro que estava no primeiro ano, salvo engano, no primeiro semestre da faculdade. E aí eu estava na biblioteca lendo livros de economia, filosofia, aquelas disciplinas iniciais do curso de Direito. Em determinado momento eu vi que havia um livro amarelo em cima de uma mesa lá da biblioteca e o livro estava abandonado. Eu resolvi pegar aquele livro, olhei o título, achei bem interessante. Era um livro sobre obrigações, direito civil.
E aí eu li aquele livro por uns 20, 30 minutos mais ou menos, peguei ali os principais pontos e guardei. Naquele momento eu nem estudava Direito Civil na faculdade ainda. Eu não tinha motivo nenhum para ler aquele livro, não ia utilizar alguma peça prática, eu nem era estagiário naquele momento. E isso foi no início da faculdade, no primeiro ano. Alguns anos depois, lá no final da faculdade, eu estava fazendo a prova oral do concurso de Defensor Público do Rio Grande do Sul, que eu fui aprovado logo depois. E nessa prova oral, que foi de Direito Civil e Processo Civil, eu me lembro que um examinador fez uma pergunta sobre obrigações anexas, obrigações colaterais. E naquele momento eu falei sobre deveres anexos, a obrigação como um processo de forma complexa, e citei esse livro que eu havia encontrado em cima de uma mesa 4 anos antes. Quando eu citei o livro, o examinador parou e perguntou: "Você teve acesso a esse livro?" Eu disse que sim. Ele ficou satisfeito e não fez mais perguntas. Pelo mero fato de eu ter citado um livro que era importante para o examinador, que era um livro realmente muito técnico, dedicado ao estudo das obrigações, apenas por isso o examinador ficou satisfeito com aquilo que eu estava falando e acreditou que eu tinha conhecimento sobre aquela matéria. Em outro momento, eu me lembro que quando eu estava fazendo o trabalho de conclusão do curso na graduação, eu já tinha feito basicamente todo o TCC, estava tudo perfeito, sobre o direito penal do inimigo. E de repente, faltando pouco tempo para apresentar, faltando pouco tempo para entregar esse TCC, eu descobri um livro do Munhoz Conde, um livro chamado Edmund Mesger e o Direito Penal do Seu Tempo. Eu achei aquele livro sensacional, até nem daria tanto tempo de utilizar as citações dele mais, não dava para refazer o trabalho de conclusão inteiro. Mas mesmo assim eu me interessei tanto que eu li esse livro integralmente, aproveitei talvez 1 ou 2 parágrafos dele no meu trabalho de conclusão, na minha monografia, e muito tempo depois de ter apresentado essa monografia, aí eu já era formado, graduado, já estava atuando como defensor público do júri na cidade de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, e durante um júri eu precisei citar aquele livro, porque o promotor utilizou uma frase equivocada naquele momento, uma frase que tinha relação com um autor nazista. E eu utilizei esse argumento durante o júri, que o livro justificava o fato de que aquele promotor estava citando algo sem saber de qual era a origem daquela frase. Que aquela frase tinha uma origem em um autor do direito penal alemão que fez o projeto de lei dos estranhos à comunidade. E aquilo foi um baita argumento para um plenário do júri que estava extremamente difícil, extremamente batalhado. Então, algo que eu li de forma meramente curiosa, para utilizar bem pouco na minha monografia, acabou servindo para esse júri e hoje eu utilizo bastante nas minhas aulas, utilizo bastante em palestras, até citando essa mesma história. São 2 histórias, portanto, que demonstram que, às vezes, uma leitura desinteressada, se for de qualidade, não interessa qual é a área, não interessa qual é a ciência, poderá ser utilizada futuramente quando você menos esperar. É só esperar a oportunidade certa para empregar aquele conhecimento que vai surgir esse momento. Então, se você tiver que escolher, eu sugiro que você tente conciliar quantidade de leituras e qualidade dessas leituras. Pela quantidade, aproveite o máximo do seu tempo com aquelas técnicas que eu já falei em outro vídeo. Quanto à qualidade, a qualidade em si tem a ver com essa finalidade que você atribui àquela leitura. Talvez uma finalidade imediata, que surta algum efeito agora, neste momento, ou talvez uma finalidade que você, talvez por mera curiosidade neste momento, mas que futuramente você dará alguma finalidade àquele conhecimento adquirido. Sempre não há conhecimento que não é utilizado na nossa vida docente, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional ou até na nossa vida pessoal, conversando com parentes, amigos, colegas, você vai utilizar esses conhecimentos. Se você gostou desse vídeo,
inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o aviso quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Eu tenho o projeto de publicar um vídeo por dia aqui nesse canal do YouTube, então se você ativar as notificações, você será avisado sempre que for lançado um vídeo novo sobre estudos, direito penal, processo penal, execução penal, advocacia e muitas outras coisas. Então, até o próximo vídeo.